Olá, meus amores do sexto, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar início ao nosso quarto livro, tá? No último bimestre, para encerrar lá o total de livros que a gente vai ver 4, né? Então a gente já vai para o quarto hoje nessa aula. E no primeiro capítulo desse quarto livro, ele vai trazer a questão das operações com os números decimais. Então, ele traz aí a adição, a subtração, multiplicação com os números decimais, ok? Então, vamos lá. Seguinte. Primeiro tópico, ele fala o seguinte: adição e subtração e multiplicação. Quando vamos comprar algo, às vezes o valor a pagar está em centavos. E geralmente, se não temos os centavos trocados, entregamos ao caixa uma nota inteira e esperamos pelo troco. Você já sentiu dificuldade de calcular o troco em moedas? Você consegue fazer esse cálculo mentalmente ou precisa de ajuda da calculadora? Então, vamos lá. Calculando com os números decimais. Neste capítulo, conheceremos alguns dos métodos utilizados para realizar as operações de adição, subtração, multiplicação com os números decimais. Então, vamos lá. Para a gente adicionar ou subtrair esses números decimais, a gente precisa transformar, né, em frações. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Calma. Vamos lá, prosseguindo. Ok? Mas acredito que dê para vocês verem aqui. Então, assim, ele traz aqui, calcule 1,2 mais 0,54 mais 21,093. Então, a primeira coisa que ele fez, ele transformou cada um aqui, ó, desses números decimais em fracionários. Então, foi o que ele fez. 1,2 ficou 12 sobre 10, mais 0,54 ficou 54 sobre 100, mais 21,093 ficou 21.093 sobre 1.000, porque tem 3 números depois da vírgula. Então, ficou 12 sobre 10, mais 54 sobre 100, mais 21.093 sobre 1.000. Então, ficou em forma de fração. Ele transformou esses números decimais para fração. Ok, o que é que ele fez agora? Ele adicionou, se lembra? Adição de fração com denominadores diferentes. 10, 100, 1.000. Ele tirou o MMC de 10, 100 e 1.000, que é 1.000, e fez lá todo aquele processo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Fez, ó, 1.000 dividido por 10 igual a 100. 100 vezes 12 fica 1.200. Bem aqui, ó. Mais 1.000 dividido por 100, 10. 10 vezes 54, 540. E aqui, 1.000 dividido por 1.000, 1. Uma vez 21.093, fica 21.093. Como os denominadores são iguais, ele repetiu o denominador 1.000 e somou aqui 1.200 mais 540 mais 21.093, que dá igual a 22.833. E a divisão, se lembra lá da divisão, só voltar a vírgula, tem 3 zeros, então ele volta a vírgula 3 números. Ficou 22,833, ok? Aqui é uma forma de fazer. Só que aqui ele traz, ó, para facilitar esses cálculos, podemos utilizar o método prático. Que método é esse? Ele vai trazer aqui, ó. Primeiro, o verdinho, tá? Igualamos o número de casas decimais com um acréscimo de zeros. Segundo, colocamos vírgula embaixo de vírgula. E terceiro, efetuamos a adição inserindo na soma a vírgula alinhada com as demais. Então, aqui ele traz um exemplo, ó. Ele pegou 1,2, 0,54 e 21,093. Ó, perceba que ele colocou vírgula debaixo de vírgula. E os números aqui, porque aqui era até 1,2, ó, então tinha que completar, então ele completou com 0. O 54, né, ó, precisava para completar aqui mais um 0. E aqui o último número não precisava completar, ele já estava todo completinho, tá?
Então, a gente completou só aqueles que estavam precisando. Completou com 0, vírgula, debaixo de vírgula, ele somou agora. 0 mais 0, 0. Com mais 3, 3. 4 com mais 9, 13. Fica 3 a 1. Então, ele fez toda essa soma, né? Igualando vírgula com vírgula, vírgula debaixo de vírgula. E igualando as casas decimais, acrescentando 0 e fez a adição normal, como a gente conhece, que é mais prático. E o resultado deu mesmo, 22,833. Para subtrair os decimais, procedemos da mesma forma que a adição, é semelhante. Então, ele fez aqui, ó, eu tenho 6,92, bem aqui, ó, 6,92 menos 2,104. Então, aqui vamos aplicar o método prático, ou seja, ele pegou 6,92 menos 2,104, vírgula debaixo de vírgula. Só que aqui no 6,92 eu preciso completar com 0, porque aqui embaixo tem 3 números depois da vírgula e em cima só tem 2, então completa com 0. Agora a gente faz a nossa subtração normal, utilizando todas as regrinhas e propriedades da subtração que a gente já conhece. Então, 6,920 menos 2,104 é igual a 4,816. Efetue os cálculos a seguir. Aqui é uma atividade que a gente vai ver mais na frente, tá? Para poder praticar todo esse conteúdo referente às operações com os decimais. Já que vimos adição e subtração, a gente vai ver agora a questão da multiplicação. Na multiplicação de decimais, também podemos fazer a transformação dos números decimais em frações para encontrar o produto da operação. Lembra que a gente pode transformar isso daqui em frações? Então, ele pede para a gente calcular aqui, ó, esse produto. 1,49 vezes 2,3. Então, primeiro ele fez aqui, ó, 1,49 vezes 2,3. 1,49 fica 149 sobre 100, porque tem 2 números depois da vírgula. Vezes 2,3 fica 23 sobre 10, porque só tem um número aqui depois da vírgula. 149 sobre 100 vezes 23 sobre 10. Então, aqui, como é multiplicação, não precisa tirar o MMC de 110. Não precisa. Então, ele multiplicou. 149 vezes 23 é igual a 3.427. E 100 vezes 10 é igual a 1.000. Que isso aqui é igual a 3,427. Para facilitar os cálculos, podemos utilizar o método prático. Qual é esse método prático que ele diz? Multiplicamos os números como se fossem números naturais. Não tem a multiplicaçãozinha natural que a gente conhece? Então, a gente vai multiplicar ele normal, como se a gente fosse esquecer a vírgula, tá? E a segunda regra, ele fala, colocamos a vírgula no resultado de maneira que a quantidade de casas decimais desse resultado seja igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores. Como assim? Vamos lá. Ele pegou aqui 1,49 vezes 2,3. Então, vamos esquecer que tem essas vírgulas e vamos multiplicar normal. O 3, está aqui o resultado do 3, e depois a gente multiplica por 2. Ok. Terminei a multiplicação, a gente soma esses dois resultados, né? Que deu 3, 4, 2 e 7. Foi o resultado final. Agora eu vou colocar a vírgula. Como é que eu coloco a vírgula? Simples. Eu vou contar quantos números tem depois da vírgula. Aqui em cima, ó. 1,49 tem quantos algarismos, né? Tem quantos números na parte decimal? Depois da vírgula tem 1, 2, o 4 e o 9, tem 2 algarismos. E aqui embaixo, 2,3 tem quantos números depois da vírgula? Só um, que é o número 3. Aí você vê, ó, tem 2 aqui em cima e 1 aqui embaixo, 2 mais 1, 3. Ou seja, tem 3 números. Então, essa vírgula, ela vai voltar, certo? Aqui, ó. Da direita para a esquerda, ela vai voltar 3 números. Ela volta o 7, ela volta o 2, ela volta o 4. Então, ela fica na frente do 4, entre o 3 e o 4. Então, o resultado final, 3,427. Ok? Então, aqui é outro exemplo para a gente estar praticando, da mesma forma que a gente viu, ok? Temos mais atividades e aqui ele vai trazer a questão das expressões
Numéricas. Essas expressões numéricas, só um momento. Essas expressões numéricas falam o seguinte: no cálculo de expressões numéricas envolvendo números decimais, seguimos as mesmas regras aplicadas às expressões com números fracionários. Caso tenhamos números fracionários e decimais na mesma expressão, podemos transformá-los para que fique uma mesma representação. Ou seja, a gente pode transformar todo mundo para fração, se você acha melhor trabalhar com fração, ou a gente pode, tipo, se tiver números fracionários, a gente pode transformar os fracionários para o número decimais, ok? Então, vamos lá. Ele traz um exemplo aqui, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Ele traz 0,415 mais 9,162 vezes 4,3. Lembrando que a gente dá prioridade àquilo que está dentro do parênteses. Então, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. Então, eles são aqui, ó, 0,415 mais 9,161. Isso daqui é igual a 9,577 vezes 4,3. Então, tá todo mundo decimal? Então, pronto, fica todo mundo decimal. Agora, eu vou fazer só o quê? Aplicar a questão da multiplicação que eu aprendi. Multiplica como se não tivesse vírgula, faz lá a multiplicação, bonitinha, soma, e no final eu conto, ó, quantos números tem depois da vírgula aqui no primeiro número? 1, 2, 3. E no segundo tem 1. Então, 3 mais 1, 4. Então, a vírgula vai botar 4 números, ó, 1, 2, 3, 4. Fica 41,1811, né, na parte decimal. Tranquilo? Mais na frente aqui ele vai trazer outros exemplos para estarmos praticando. Tranquilo, galerinha? Aqui traz mais atividade, que é para a gente poder praticar, que será passado para a gente fixar melhor esse conteúdo, tá bom? E mais na frente a gente faz a correção dessa atividade. Só finalizando aqui, ok? Nós vamos ter muitas atividades para poder praticar bastante, porque é um conteúdo que exige bastante resolução para poder colocar em prática todas as regrinhas, tá bom? E para finalizar esse conteúdo, o nosso último tópico, só voltando aqui, tá, gente? O nosso último tópico é números decimais e o cálculo com porcentagens. Então, assim, a gente já estudou o símbolo de porcentagem, né, que é representado aqui, ó, por este símbolozinho aqui que está em laranja, que representa a porcentagem. E a gente sabe, por exemplo, aqui 30%, lê 30%, e aqui ele fala, dos alunos gostam de futebol. Isso significa que a cada 100 alunos que estudam na escola, 30 gostam de futebol. Então, aqui ele fala que ele traz uma notinha, ó, toda fração com denominador 100, ele representa uma porcentagem e tem uma representação decimal. Na forma de fração decimal, nós temos aqui 30%, que é igual a 30 sobre 100, que é igual a 0,30. 45% é igual a 45 sobre 100, que é igual a 0,45. 7% é igual a 7 sobre 100, que é igual a 0,07. Então, isso daqui a gente já viu no capítulo anterior, tá? Aí ele fala assim, existe uma regra prática para facilitar, né, que facilita a escrita de uma fração decimal na forma de um número decimal. Então, ele pergunta, existe uma regra prática que facilita a escrita de uma fração decimal na forma de um número decimal? Aí ele fala assim, podemos usar os números decimais para resolver situações que apresentam porcentagem. Como assim? Calcule 53% de 82. Então, ele sabe que 53% é igual a 53 sobre 100, que é igual a 0,53. Então, ele vai pegar aqui, ó, o 53% em forma de decimal, que é 0,53, e ele vai multiplicar por 82, para saber quanto é 53% de 82. Então, quando ele faz 0,53 vezes 82, é igual a 43,46, ou seja, 53% de 82 corresponde a 43,46, ok?
Então, gente, este capítulo ele trata basicamente disso, tá? Da multiplicação, da adição, da multiplicação, adição, subtração, expressões numéricas, ok? Das expressões numéricas e do cálculo da porcentagem. Então, a gente vai ter que praticar bastante a questão desses cálculos. A gente fez ler, né, o livro, ver o que é que ele traz, como é que ele explica, mas quando for realmente assim, na hora da resolução das questões, que a gente vai aplicar esse conhecimento e entender como funciona cada regrinha, cada notação, cada propriedade, tanto da adição, subtração, multiplicação, das expressões numéricas que aborda a questão das operações com os números decimais e a questão também de problemas que envolvam a porcentagem, como a gente acabou de ver, tá bom? Então, a gente inicia o quarto livro, né, nosso quarto e último livro, e espero que a gente possa conseguir entender e fixar todos os conteúdos. Nos demais, as dúvidas, a gente se comunica e até o próximo vídeo.